Boa tarde, estamos novamente para iniciar o nosso estudo de comentários da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós iremos prosseguir no capítulo 8 do livro Psicologia da Gratidão. E, como de hábito, faremos aqui um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje o tema básico será a gratidão como terapêutica eficaz, que é o título do capítulo 8 do livro Psicologia da Gratidão. Vamos, então, para um breve comentário extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Separamos um parágrafo. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer esforço. Tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Então, vamos assim fazer alguns apontamentos que introduzem o nosso estudo dessa tarde. É interessante quando Emmanuel deixa bem claro isso para todos nós. Toda modificação, toda mudança para melhor reclama, exige luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. A razão pela qual Emmanuel está coberto de razão em assim advertir-nos da necessidade do esforço, né, do trabalho de burilamento íntimo, de melhoramento pessoal. A razão pela qual essa necessidade de luta é imprescindível é devido ao nosso passado sedimentado em erros e defecções em relação às leis divinas. Estabelecemos no nosso íntimo, no nosso inconsciente, chamado também por Joana, nosso mundo de sombras, condicionamentos e hábitos, vícios e desequilíbrios, que criaram, pela sua repetição ao longo de diversas encarnações, estratificações que exigem trabalho para serem transcendidas, superadas. E por isso Emmanuel fecha esse parágrafo dizendo: é imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Essa preparação, ela tem várias fases. A primeira, através do estudo, do conhecimento, do entendimento a respeito da nossa verdadeira natureza e dos objetivos da nossa vida no mundo de provas e expiações. Logo em seguida, a sensibilização nossa para a vivência dessas novas diretrizes e entendimento da vida que passamos a ter através do conhecimento da realidade da vida espiritual. E mais à frente, a vivência desse conhecimento, tornando novos hábitos, novos condicionamentos, substituindo completamente os que antes trazíamos e que representavam verdadeiro palco
de dificuldades, sofrimentos e infelicidade, que só agora, através do despertar da nossa consciência, em termos de mortalidade da alma, de justiça de Deus, de reencarnação, nos possibilita. Vamos então para o nosso tema dessa tarde, a gratidão como terapêutica eficaz. Essencial a busca do sentido existencial, o amadurecimento pessoal pela reflexão, mediante as ações de generosidade, a fim de que se modifiquem as paisagens humanas da sociedade aflita destes dias. Iniciemos no comentário desse parágrafo o nosso tema dessa tarde. Como é importante refletirmos sobre os objetivos da vida e sobre aquilo que de fato nós desejamos alcançar como propósito de maior importância durante o nosso estágio reencarnatório. É claro que isso é antecedido das perguntas básicas: de onde eu vim? Por que estou na Terra? Quais os objetivos da experiência humana? Nós encontramos as respostas significativas e planificadoras a respeito disso na revelação espírita. Passamos a perceber que a nossa essência é a espiritual. O corpo físico apenas uma veste. E as experiências no corpo como estágios de reencarnações, objetivando o despertar da nossa consciência espiritual, objetivando a vivência em harmonia com as leis divinas e, sobretudo, através do Evangelho de Jesus, a renovação profunda do nosso campo íntimo, dos objetivos principais da nossa existência. Voltando aqui ao parágrafo, mediante as ações de generosidade. É evidente que a decorrência natural da nossa espiritualização é a vivência do bem, é a caridade, é a generosidade, a fim de que se modifiquem as paisagens humanas da sociedade aflita destes dias. Então, o objetivo primeiro e principal é a reforma do homem. O trabalho de burilamento íntimo que a doutrina espírita nos convida a realizar. Para, a partir da nossa renovação, sermos elementos positivos para a renovação da sociedade. Interessante e importante quando Joana destaca, aflita destes dias. Porque, meus irmãos, as aflições que atingem a criatura humana nos dias modernos nunca esteve tão grande e, ao mesmo tempo, tão oculta nas doenças que atingem as emoções, o psiquismo humano, onde, mesmo detendo 1000 facilidades materiais, pessoais, familiares, a criatura humana se depara com um grande vazio que abre portas para os processos de ansiedade, de depressão, face
a necessidade fundamental de alimentar o seu espírito, a sua essência maior, e que tem sido alvo de muito descuido em relação a ela, que é a nossa essência maior. Prossigamos. Para que se alcance o estado luminoso, o estado de espiritualização profunda, faz-se indispensável tornar-se luz desde cedo, ou quando possível, permitindo que se faça ampliada com o combustível de estar consciente, responsável pelos atos, sem temores ou ansiedades afligentes. Então, na meta maior, em busca do estado luminoso, que é sinônimo de um estado sagrado de espiritualização definida e profunda, é indispensável. Não se pode deixar de lado, tornar-se luz desde cedo ou quando possível, permitindo que se faça ampliada pelo combustível de estar consciente. Aqui é importante fazermos uma parada para uma reflexão. Todas as atitudes que nascem do nosso mundo de sombras, do nosso inconsciente de vidas passadas, estão alicerçadas em hábitos e condicionamentos. E essas atitudes provenientes deles refletem um estado de inconsciência profunda. É por isso que, na medida em que estamos trabalhando o entendimento espiritual da vida, passamos a superar as fugas psicológicas às quais a grande parte da humanidade está submetida, nos seus estágios emocionais de carência e de desequilíbrio. A compreensão espiritual da vida faz com que um nível de serenidade e de paz interior passe a coordenar os nossos atos, ações no dia a dia. E agora, de forma consciente. E isso representa, como Joana aqui coloca, o estabelecimento de uma certa luz interior, das novas conexões que passamos a realizar com as células cerebrais, com os neurônios. Agora, alinhados e vibrando com o amor, com a caridade, com a harmonia, com os objetivos elevados da vida. Voltando ao parágrafo, permitindo que se faça ampliada com o combustível de estar consciente, responsável pelos atos, sem temores ou ansiedades afligentes. E, de fato, quanto mais estejamos conscientes no dia a dia, mais uma segurança emocional e psicológica vai se delineando em nós, facultando-nos não sermos vítimas de nós mesmos, através de ações e atitudes irrefletidas, súbitas, e que normalmente são palco para sentimentos de culpa e remorsos muito presentes no comportamento de grande maioria da humanidade.
É indispensável despertar em todos a necessidade da autotranscendência, da superação das exigências do ego, em sombra, para o significado do self imperecível. É importante irmos percebendo ao longo dessas reflexões como o sentimento, a virtude da gratidão, trabalha de forma terapêutica em nosso psiquismo para a solução de traumas, de distúrbios, de neuroses tão comuns às pessoas que não estão cuidando da sua espiritualidade. Por isso, Joana diz aqui, é indispensável despertar em todos a necessidade da autotranscendência, da superação das exigências do ego, em sombra, para o significado do self imperecível. Ela se refere ao seguinte: a superação das exigências do ego, elas se dão exatamente por estarmos agora buscando viver mais despertos espiritualmente, mais conscientes, deixando de ter atitudes bruscas e impensadas, representativas das exigências do ego. Ego esse que, quando não é alvo desse esforço de despertamento do self, do eu profundo, torna-se dominador, impositivo, e que trazem tanto sofrimento a muita gente. O benefício profundamente terapêutico da gratidão é ajudar-nos a estar a todos os momentos do dia a dia, buscando perceber o nível de paz, de alegria interior, de paz íntima que estejamos expressando. Se nos deparamos diante de determinada situação, ansioso ou receoso, preocupado mais intensamente, acende-se logo uma luzinha dentro de nós a nos indagar. O que se passa? Por que estou me sentindo assim? E a partir de uma reflexão rápida, buscar o alinhamento com a paz interior e com o bem-estar íntimo, que é para ser o nosso estado predominante, face às aquisições espirituais de que já somos detentores. No final aqui desse texto, quando Joana diz, para o significado do self imperecível. O self, ou o eu profundo, ou o si, representando, em termos espirituais, a nossa essência maior, que precisa e deve cada vez mais ter voz e ação no que nós pensamos, sentimos e fazemos. Por isso ela coloca aqui o self imperecível. Deve-se ir além do ego, para ultrapassar os limites estreitos da sua realidade. Assim procedendo, será fácil o encontro com a transcendência, com a realidade existencial, podendo lutar com denodo e sem descanso
com perene alegria de viver. Então, quando Joana começa aqui dizendo, deve-se ir além do ego, isso é muito importante. Porque para as pessoas que ainda não se perceberam como um espírito em trânsito através de um corpo físico, elas confundem ego, personalidade com o seu próprio ser. E acham que a vida se resume na única experiência corporal que estaria tendo agora. Essa projeção do ego em termos unitários e às vezes até físico é que precisa, claro, estar sendo diariamente trabalhada e plenamente superada por todos nós. E aí Joana diz, deve-se ir além do ego para ultrapassar os limites estreitos da sua realidade. Assim procedendo, será fácil o encontro com a transcendência. Realmente, na medida em que nós vamos trabalhando conscientemente a percepção da realidade espiritual da vida, superamos totalmente os limites do ego que se estreitam na experiência do corpo que estamos temporariamente presos e que faz com que o mundo das ilusões dos sentidos, o mundo material, tenha um valor e uma representação que termina trazendo para a grande maioria da humanidade sofrimentos e dificuldades físicas e emocionais, que mais cedo ou mais tarde se transformam nas doenças que mais têm arrebatado a humanidade. Como vemos, o sentido terapêutico profundo da vivência da gratidão é ser o antídoto, a vacina adequada, o remédio eficaz, para não estarmos enquadrados nesse grande grupo de espíritos trilhando provações e sofrimentos de acréscimo, pelo fato de não terem se aberto à busca da sua espiritualidade e de um entendimento maior da vida. Será fácil o encontro com a transcendência, com a realidade existencial, podendo lutar com denodo, com persistência, com devotamento e sem descanso, com perene alegria de viver. Porque aqui é muito importante, fechando esse comentário, de que esse trabalho, esse esforço de transcendência, ele não pode nem vai representar nenhum nível de pressão e de emoções em descontrole em nós. Muito pelo contrário. É por isso que a psicologia de Joana de Ângeles sempre busca nos despertar ao esforço diário, por mínimo que seja, daquele espaço que fazemos direcionados à meditação, à reflexão, ao despertamento da consciência, pela renovação da percepção da vida, e que mesmo no dia a dia, não estando ocupando um espaço maior, representará resultados positivos ao longo dos dias
das semanas, dos meses e dos anos. Então, é sem descanso, mas é com perene alegria de viver. Na verdade, podemos assinalar que a única real possibilidade de vida está nas ações, atitudes conscientes que tomamos. As pessoas que fogem dos objetivos espirituais da vida, podemos dizer, sem nenhuma sombra de erro, que elas existem, mas não vivem em termos de consciência. Estão no mundo das sombras e, sem perceberem, profundamente escravizadas pelos interesses materiais e pelas imposições dos instintos associados à vida humana. Nesse esforço fascinante, ocorre a perfeita integração do eixo ego-self. Desaparecimento dos resíduos ancestrais, numa renovação que faz lembrar a transformação da lagarta lenta que se arrasta na borboleta leve e colorida que flutua no ar. Linda essa comparação, essa figura que Joana nos leva a recordar. Então, nesse esforço fascinante, esse esforço de despertamento de consciência, ocorre a perfeita integração do eixo ego-self. O que poderíamos deduzir dessa perfeita integração do eixo ego-self? É a integração na qual o espírito, que é a nossa essência maior, passa a estar no comando e na diretriz das ações, atitudes, pensamentos e sentimentos. Mesmo, claro, estando ainda segregados no corpo material, mas exercendo o domínio, a diretriz. Antes, quando não havia essa perfeita integração, havia a imposição desequilibrada, autoritária e causadora de sofrimento do ego, anulando, amarrando as possibilidades de ações do nosso eu profundo, do nosso self. Mas agora, na medida em que esse trabalho de despertamento espiritual, de vivência, consequentemente, do bem, integrados no entendimento da nossa realidade maior, o resultado de tudo isso é o despertar da consciência profunda, do self, do eu profundo, estabelecendo daí em diante não um estado de alienação, muito pelo contrário. A alienação, na verdade, está toda essa grande humanidade que se percebe como sendo um corpo que surgiu no berço e morrerá no túmulo, escravizado às necessidades puramente instintivas, sem divisar quaisquer objetivos maiores da vida. Esses estão escravizados. Mas nós, à medida em que, de fato, vamos cada vez mais nos percebendo como espíritos, individualidades, que temporariamente habitam o corpo, o resultado é a vivência de uma liberdade
de um bem-estar íntimo que cada vez mais se amplia na medida em que esse trabalho vai sendo intensificado e renovado no nosso dia a dia. E Joana compara isso aqui à transformação da lagarta na borboleta. É o símbolo da conscientização espiritual nossa, libertando-nos do casulo físico, mesmo ainda estando encarnados. Toda a harmonia dos equipamentos que funcionam de acordo com o estágio da evolução em que se encontra, amplia-se mediante os atos responsáveis, assim como se desorganizam em razão das intemperanças e primitivismos que predominam na organização psíquica. Então, vamos analisar mais detidamente esse parágrafo. Toda a harmonia dos equipamentos que funcionam de acordo com o estágio da evolução em que se encontram, amplia-se mediante os atos responsáveis. Ou seja, há todo um processo de encadeamento evolutivo, de progresso para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, e que se amplia cada vez mais na medida em que temos atos conscientes e responsáveis. Assim como, a Joana diz, se desorganizam em razão das intemperanças e primitivismos que predominem na organização psíquica. Assim, aqueles que vivem segregados a ações e reações intempestivas, inconscientes, acabam por desorganizar, problematizar o progresso e o desenvolvimento natural que estariam a vivenciar, porque é um progresso estabelecido nas leis divinas. Todo problema de sofrimento, de perturbação e de doenças que atingem a criatura humana é originado nesses distúrbios que causamos a nós mesmos ao afrontarmos as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. Sem essa compreensão, a vida humana não tem sentido. Mantendo-se no automatismo vegetativo, sem a significação psicológica enobrecedora, os fenômenos automáticos da nutrição, do repouso e da reprodução também são encontrados nos vegetais e nos demais animais da escala zoológica. Então, muito interessante a reflexão que façamos sobre isso. As pessoas que ainda não despertaram para a busca da sua espiritualização e que vivem como corpos físicos, têm o seu campo de atuação e de objetivo da vida segregados à semelhança dos vegetais e dos animais da escala zoológica, buscando unicamente as satisfações físicas, né, desde as necessidades de nutrição, repouso e reprodução, tendo em consequência disso um campo de limitação tão grande
que muitas vezes se traduz nos resultados que levam à acomodação e aos processos patológicos da revolta e dos problemas de ordem psicológica maiores, como os transtornos de ansiedade ou de depressão. Por não perceber objetivos maiores na vida, e na medida que os anos passam e o corpo físico deixa de corresponder às necessidades que antes correspondia, abrem-se então brechas imensas para o estabelecimento de um sofrimento emocional e psicológico que tem envolvido grande parte da humanidade. Por isso, a necessidade fundamental de estarmos trabalhando a espiritualidade em nós, dia a dia, a fim de que estejamos, de fato, protegidos, vacinados dessas problemáticas maiores, que invariavelmente, hoje, se traduzem em verdadeiras pandemias pela Organização Mundial da Saúde. Então, perceber que viver apenas na busca da satisfação física é viver como um animal, como um vegetal. Não é viver como ser humano em termos de plenitude e de realizações maiores, destinadas pelo Criador para todos nós. A gratidão também é transcendência existencial, enriquecimento emocional e saúde comportamental, pela visão otimista que ultrapassa as barreiras do ego para se tornar significado motivador de plenitude. Que maravilha, né? A gratidão também é transcendência existencial, sem quaisquer dúvidas. Gratidão, como temos estudado aqui, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que é a gratidão virtude a ser conquistada e trabalhada, que promove bem-estar e paz íntima, quer seja em momentos alegres ou difíceis, em situações boas ou em situações problemáticas. Essa gratidão, que também é transcendência emocional, enriquecimento, transcendência existencial, enriquecimento emocional e saúde comportamental. E como Joana diz, pela visão otimista que ultrapassa as barreiras do ego. As barreiras do ego, voltamos a salientar, são decorrentes da percepção curta da vida, na qual a pessoa acha que a vida está no corpo e vive submetida aos limites e imposições desse corpo. Então, essa é a visão curta, é a visão imposta como barreiras do ego e que precisam, evidentemente, serem superadas e transcendidas, tornando-se um significado motivador para a plenitude. Aquele que assim se comporta não apenas encontra o sentido, o significado existencial, mas a própria vida em toda a sua exuberância, sem a presença mórbida, que é a sombra, com as suas diversas máscaras, as bengalas psicológicas da fuga. Esse é o último parágrafo do tema que separamos para
refletirmos. Então, a gratidão, estabelecida como uma terapia preventiva, que estabelece na paz e no bem-estar íntimo novos hábitos e condicionamentos, aí Joana diz: assim se comporta, não apenas encontra o sentido, mas o significado existencial. Mas a própria vida em toda a sua exuberância, sem a presença mórbida, doentia, que é a sombra, com as suas diversas máscaras. A sombra representativa para esse campo muito vasto, onde a maioria das criaturas humanas são vítimas de si mesmas, das atitudes procedentes de experiências vividas em desequilíbrio no passado e que acabam sabotando as possibilidades da reencarnação atual, voltando muitas vezes a vivenciar vícios ou atitudes criminosas, como dissemos, reforçando um quadro de vitimismo, aonde mais adiante o remorso e o sentimento de culpa, que aqui podem ser traduzidas como bengalas psicológicas de fuga, voltam a se apresentar. Para nós que estamos compromissados com esse trabalho de renovação interior e de vivência da gratidão, não há mais campo para fugas psicológicas, mas para responsabilidade sempre assumida, mesmo quando se estabeleça erros ou desvios, não procurando mais justificativas para aquilo que não foi devidamente superado, mas assumindo uma postura consciente de esforço e de melhoria. Dia a dia, renovando cada vez mais as nossas conexões com os objetivos superiores da nossa encarnação atual. Aqui nós concluímos o estudo dessa tarde, agradecendo a todos que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Esse estudo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos.